Oi, olha aqui o Mário Camargo, tá aqui, direita, Luana Coelho, jornalista metido a isento. Não sou jornalista metido a isento, não. Tenho 52 anos de jornalismo e nunca fui imparcial, não. Eu sou independente, não tenho ligação com o governo nem com grupo político nenhum. Só isso. Bom, por que não se pronuncia sobre a bomba da Terça Livre, do Alan Santos, que publicou, que botou no Twitter, que a repórter Constança Rezende, do jornal Estado de São Paulo, disse que ela e o seu jornal teriam a intenção de arruinar Flávio Bolsonaro e o governo chefiado por seu pai. Eu ouvi algumas vezes o áudio só para achar essas frases. Não encontrei. Eu encontrei uma frase perdida no meio de uma gravação editada em que ela disse que o caso pode comprometer, que está arruinando o Bolsonaro. Em nenhum momento vi que ela está fazendo qualquer campanha ou está obedecendo alguma ordem do jornal. As pessoas que fizeram isso fizeram de má fé, fizeram para proteger, tentar evitar, ganhar a opinião pública, para evitar que o Flávio Bolsonaro responda pelas dúvidas que há sobre ele, pelo fato de ele ter dado medalhas, feito discursos apoiando bandidos milicianos presos, quando ele era deputado na Alerj, quando empregou familiares dos bandidos milicianos presos. Agora mesmo, o Fabrício Queiroz escreveu um depoimento para o Ministério Público dizendo que ele movimentou o dinheiro para contratar, para subcontratar cabos eleitorais pagos com dinheiro público. A Alerj já desmentiu, dizendo que essa possibilidade não existe e que os deputados podem fazer, se quiserem, isso, desde que dentro da lei orgânica lá da Alerj. Então, mas eu não vou falar nisso, eu só estou querendo dizer que isso aí é uma armação. Qualquer criança de 5 anos percebe isso. Agora, o que não me interessa nem falar sobre a armação. Agora eu quero dizer o seguinte, é mentira. Mentira. Em nenhum segundo da gravação que foi exposta, pode ser até que estejam aí com a gravação secreta para tocar ainda, né? Constança Rezende disse que havia intenção de arruinar o Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro. Nenhum. O Jair Bolsonaro não fala inglês, é monoglota, só fala português. Pode ser que ele tenha entendido mal ou não entendido as frases em inglês, mas o Alan Santos lhe tirou essa perspectiva de dar essa explicação, porque colocou legenda. Está lá, com as legendas, quer dizer, ele tuitou porque quis, e tuitou sabendo, a não ser que ele não tenha lido ou não tenha visto, que a moça não disse. Agora aparece uma lá e diz, agora ela está dizendo que a voz não é dela. Nunca ninguém disse isso. O que ela está dizendo é que o tal do Alan Santos veio com outro tweet, que era um tweet falso, que ela já denunciou. O Twitter, Facebook, sei lá o que era. O que é certo é o seguinte, isso é mentira e essa prática é uma prática antiga. Então eu vou falar para a dona Luana Coelho que eu combati o PT 40 anos. 40. Eu tenho 52 anos de jornalismo e combati o PT 40 anos. Durante 40 anos, dos quais o PT passou 13 anos e meio na presidência da República, o PT tentou calar a imprensa através de uma coisa, conselhos de comunicação, conselhos disso e daquilo, e não conseguiu. Presta atenção, o PT, o Lula, não conseguiu. O Lula está preso e quase chegou lá, chegou no segundo turno na eleição. Então o Lula tinha força, tem força e não conseguiu. Quando o Lula começou, eu cobria lá aquelas greves do ABC e no lado de fora do estádio eu escutava os operários gritando. Como é que é mesmo? O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. A Rede Globo é a primeira em audiência, até hoje.
O Lula está na cadeia e os sindicalistas estão aí brigando para ver se mantém fábrica aberta porque não tem mais força para nada. Esse é o caminho de quem... A imprensa está numa situação muito debilitada por causa da crise internacional. A imprensa é um veículo, no meu caso específico, de imprensa, jornal impresso, que é questionado diariamente pelas redes sociais, pelas emissoras de TV e pelas emissoras de rádio. É uma luta nossa, diária. As tiragens caem, mas não tem nada a ver com o serviço prestado pela imprensa a quem quer que seja, a favor ou contra a direita ou a esquerda. Eu era ameaçado por petistas da mesma forma que vocês milicianos de direita das redes sociais, estão fazendo com essa moça, que é uma coisa covarde. E como fizeram com o Otávio Guedes, da Globo News, porque ele foi se encontrar com o chefe do Ministério Público Estadual. Jornalista se encontra com autoridade que tem informação. Isso se chama fonte, babacas. Fonte. Fonte é isso. Pessoas que têm informação para dar. E um jornalista que quer publicar tem que conversar com essas pessoas. Está proibido agora de falar? Quem está falando em lei, escreve essa aí. A lei proíbe vazamento. O funcionário público não pode vazar. Se for descoberto, é crime. O jornalista tem a obrigação de publicar. A imprensa faz parte da democracia porque o jornalista tem a obrigação de informar à sociedade tudo o que ele sabe e o que ele colhe. Por isso que o Otávio Guedes estava conversando com o chefe do Ministério Público Estadual. E por isso que a Constança Rezende obteve essas informações. Agora, o rapaz lá da Terça Livre, o Alan Santos, ele é tão apressado que ele disse que a Constança está no caso desde o começo. Se ele lesse algum jornal, se é que ele sabe ler, ele já sabia há bastante tempo que o repórter que fez essa matéria foi o Fábio Serapião, lá de Brasília. O COAF fica em Brasília, seu Alan. Agora o senhor está usando outro tweet, ou sei lá, postagem da moça, que era falsa. A moça já denunciou, já foi retirado do ar. Bom, eu acho que esse caso se resolve da forma mais simples. Aparece o francês não fez uma entrevista com ela disse que não. Ela disse que deu uma entrevista para um tal de McAllister, que se fazia passar por um estudante americano, e na entrevista, eu repito, não há nenhum momento em que ela fala de intenção de arruinar Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está sendo questionado pelos discursos, medalhas que ele outorgou a bandidos das milícias. Não é por isso. Agora, aparece a informação de que a moça é filha do Chico Otávio, que é um brilhante repórter, que é autor de um brilhante livro sobre a passagem de policiais para o crime no Rio de Janeiro, que deu depois nas milícias, e que tem a mais completa cobertura sobre milícia. Então, ele está sendo atacado para poder se livrar a cara do Flavinho Bolsonaro, né? Bom, em relação a essa questão aí das redes sociais, eu quero dizer que o Bolsonaro está fazendo uma opção apressada. E eu estou escrevendo um artigo que eu vou publicar no meu blog, lá no Estadão, o mesmo jornal onde trabalha a Constança. Sim, senhora, dona Luana Coelho. Pois bem, eu estou escrevendo um artigo chamado, o resumo desse caso para mim, é esse aqui, ó. Ignorância e despudor, tá? Em que eu digo que é um equívoco do Bolsonaro ele imaginar que pode governar com redes sociais. E eu aconselho que ele compre uma calculadora dessas vagabundas que compra ali na Santa Efigênia, porque ele vai descobrir o seguinte: vamos ver aqui como é que foi o panorama eleitoral do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 3 milhões e 600 mil seguidores no Twitter. Seu filho Carlos tem 973 mil. O público do presidente no Facebook é de 9 milhões 357 mil 973. E eu escrevi aqui o seguinte: são números impressionantes. Mas cabe argumentar que no primeiro turno, o número 17 na urna eletrônica obteve 49 milhões 269 mil e 900 votos. Ou seja,
é um número 30 milhões mais ou menos maior do que o número de pessoas que o seguem no Facebook. Ou seja, os 9 mil do Facebook não tem uma importância predominante na votação dele. Depois ele teve 57.796.986 votos no segundo turno. 54 milhões a mais do que os seguidores no Twitter. Ou seja, o povo, aqui o chefe do governo se explica, não está nas redes sociais. O povo está na rua, desempregado, passando fome, apodrecendo com a crise econômica do Brasil, que só acabará se ele conseguir fazer aprovar a reforma da Previdência. Pois bem, o povo está morrendo de fome, não está em rede social brigando, inventando mentira sobre o que repórter do Estadão não manda no jornal, não. Repórter cumpre pauta que o chefe manda, vocês não leem jornal, não ficam sabendo disso. Então, eu quero dizer o seguinte, esses eleitores do Bolsonaro são inimigos do PT, inimigos da velha política e gente que não tinha mais candidato, porque todos os candidatos estavam contaminados, menos ele. Bom, está na hora de eu terminar aqui, então ainda vou aqui como paulistano emérito, eu sou cidadão paulistano, lamentar a ausência do senhor Bruno Covas, que estava de licença não remunerada e a cidade com 11 mortos na tempestade da chuva, o prefeito nem passou a se solidarizar. E eu recebi ontem um tweet de um colombiano lá de Bogotá, me mandando uma entrevista que o Carlos Andrés Pérez, ex-presidente da Venezuela, deu à televisão colombiana em 1998, prevendo a ditadura de Chagas. Nesta ocasião, só para refrescar, o Bolsonaro dizia que Chávez era a esperança da América, né? A Venezuela recomenda essa frase maravilhosa do Jair Bolsonaro? Vocês concordam? Ele imita ou não imita o Lula, hein? Pois é. Eu vou me mandando por aqui, antes de ser apedrejado, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.